vale ressaltar a importância da diferença entre o simples e o complexo. E muitas vezes um gráfico simples ou mesmo um modelo simples pode trazer muito mais informação para nós, dar clareza nas nossas pesquisas. Observe você que se nós pensássemos naquela torneira aberta tentando preencher esse recipiente, seria algo que poderia estar aí permitindo o crescimento de algum ser vivo. Todo ser vivo tem um limite à sua assíntota. Agora, se essa vasilha fosse duplicada, mas tivesse o mesmo volume na parte de baixo como de cima, como que seria caracterizado o enchimento dessa vasilha? Exatamente a curva logística. Quando chegasse em 50% da capacidade, já mudaria a fase de acelerada para desacelerada, ou seja, o crescimento. Mas isso não acontece na natureza. Nós não temos essa perfeição simétrica em que 50% desse crescimento seria exatamente o momento que chegaria nesse auge da velocidade, que seria exatamente a segunda curva abaixo, a taxa de crescimento, que por sua vez também poderia caracterizar ali a curva da aceleração. Observe que nós temos ali o ponto P1 e P2, que caracterizam sim os momentos de transição da velocidade, mas seria muito perigoso extrapolar esse P1 para a curva ali a primeira de crescimento, uma vez que nós estaríamos superestimando esse momento e da mesma forma estaríamos subestimando. Então, não é apropriada a aceleração ser a forma de caracterizar o fatiamento da curva de crescimento. Então, muito cuidado nisso. As curvas sendo penalizadas por terem o seu ponto de inflexão fixo, que seria aqui a curva de Gompertz. Observe também você que a curva de Gompertz pode ser representada através dessas duas vasilhas, só que a parte de baixo menor em relação à parte de cima. Mas qual que seria o grande problema tanto do von Bertalanffy como Gompertz? Como a curva logística, pontos de inflexões fixos, eles estariam fadados a ter a fase acelerada sendo alterado em 36%. E no caso von Bertalanffy, essa fase mudaria um pouco com a régua um pouco mais para baixo. Observe que se nós estivéssemos pensando aqui na curva de Gompertz, isso aqui se daria em torno aí de 36,8. Então seria alguma coisa bem próxima daqui. Seria esse valor de 36,8. Agora, observe você que se nós fôssemos pensar em von Bertalanffy, você estaria um pouco mais abaixo, seria 29,6. Estaríamos por aqui. O que nós fizemos? Simplesmente baixamos a régua. E isso acaba sendo também um complicador, porque nós já estaríamos sempre definindo o ponto de transição da fase acelerada para desacelerada seria sempre fixos. Então, isso é um grande complicador em biologia. Então, muito cuidado em querer aceitar como uma verdade. Agora, para tentar caracterizar outras curvas, como por exemplo a exponencial, poderíamos enxergar essa curva como uma vasilha larga na parte de baixo e estreita na parte de cima, que caracteriza exatamente essa forma de preenchimento. Se invertêssemos essa vasilha, agora começássemos a preencher com água, nós teríamos então uma curva que seria a monomolecular. A curva logística seria exatamente essa vasilha idêntica, tanto na parte de baixo como na parte de cima. E por fim aqui, no caso a Gompertz, sendo mais estreita embaixo e mais larga em cima. Isso para tentarmos enxergar as curvas e principalmente entender por que esses pontos de inflexão são fixos, que acabam sendo aí uma limitação na definição de um gráfico. Então não é porque o gráfico é simples que ele se torna útil. Cuidado com isso. Ele tem que ser coerente biologicamente. Por isso que nós adentramos aqui na planilha PPFM, buscando acomodar a biologia à nossa realidade em relação às curvas. E aqui, para exemplificar, nós vamos usar esta mosca e o crescimento da sua larva, e essa larva tendo um crescimento que chega num platô, e a partir daquele platô biológico, ele acaba decaindo o peso desta larva. E muito bem caracterizado por uma dupla Richards. Observem vocês a beleza do histórico dessa curva, com um ajuste aí de 99% a 89%. Mas, frisando novamente, que não há simetria. E vocês podem observar aí, tanto na curva da velocidade como da aceleração, que o comportamento não é simétrico. Então, se nós estivéssemos acomodando através de uma curva logística, nós teríamos simetria. E no caso aqui, mostrando que realmente não é um evento simétrico. Então, cuidado com isso. Nós não podemos nem superestimar, nem subestimar
esses pontos que estarão fatiando. Por isso que a grande virtude aqui é exatamente fatiar essa curva, utilizando então a força ontogênica do crescimento, que permite sim mostrar os pontos de transição desta curva. Podemos avançar um pouco mais, definir aqui a energia cinética, que caracteriza quão rápido essa massa é depositada em relação ao tempo e, é claro, usando aí o atributo da velocidade. É possível avaliar o crescimento através da energia cinética, que finaliza com a ação, que é o trabalho útil que está sendo investido durante esse crescimento. Essa também é uma grande novidade. Tudo isso escondido ali na nossa curva. Observem vocês quão prático e útil acaba sendo esses novos recursos através da planilha PPFM e assim disponibilizados para vocês para caracterizarem o histórico desta curva. Muito obrigado por sua atenção.